conversas autênticas e hoje temos uma edição muito especial. Ismael Suleiman é um crente renascido e um seguidor de Jesus, o Cristo. Certa vez, um devoto muçulmano, Ismael conheceu uma linda donzela cristã chamada Vanusa, com quem ele se casaria e, por sua vez, se converteria à fé dela para servir ao único e verdadeiro Deus, Jesus. Ismael e Vanusa atualmente servem na Igreja Celebração Maputo, a paróquia da Cabo Max, integrados no Ministério de Culto, onde fazem a gestão dos cultos e a administração da retenção de membros. Hoje, Ismael nos deu a oportunidade de ter uma conversa autêntica com ele e a sua esposa sobre a sua jornada do Islã ao cristianismo. Então, em primeiro lugar, bem-vindo a vocês os dois. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Deacon. É bom vos ver nestas alturas do Covid-19, não tem sido fácil. É verdade, sim, é verdade. Mas é sempre um prazer para nós também. Além dos eventos, eu sempre, quando penso em vocês, recordo-me da vossa fidelidade no trabalho que têm feito. O trabalho excelente do Welcome Team. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer trabalhar para a Celebration. Então, a primeira pergunta é direcionada à Mana Vanusa e é a seguinte: sempre pertenceu à fé cristã? E se sim, como é que decidiu casar-se com um homem muçulmano? Na altura, né? Sim, na altura, sim. É verdade que eu sempre pertenci à fé cristã e eu conheci o Mano Ismael, mas antes disso eu estive a orar, eu orava e Deus me deu o sonho que duas boas coisas iam acontecer na minha vida. Primeiro era conhecer o meu pai, depois ia conhecer alguém. E isso aconteceu quase no mesmo tempo. Conheci o meu pai, depois também conheci o Mano Ismael. E na altura, que idade é que tinha? Acredito que tinha 25 anos. Sim, eu tinha 25, acredito. Sim. E o seu sotaque é meio estranho para maputenses. É verdade. De onde é que vem esse sotaque? Eu sou da Beira, nasci na Beira, mas cresci no Malawi. Os meus pais, a minha mãe seguiu a irmã para Malawi, então foi lá onde eu cresci. Interessante. Sim. Vamos ao Mano Ismael. E a pergunta é: nasceu no Islã ou foi introduzido ao Islã durante a sua infância? Eu nasci numa família, uma família mista, porque o meu pai é muçulmano e a minha mãe não tinha uma crença, né? Não tinha uma crença. Podíamos dizer que acreditava em Deus, mas não exercia fé. E os meus primos, os meus tios eram muçulmanos da parte do meu pai. E porque eu nasci numa província, nesse caso Nampula, onde 80% ou 90% da população professa a religião muçulmana, e então eu praticamente, desde que me conheço como gente, frequentava e acreditava nos pilares da religião muçulmana. Não me lembro direito quem me introduziu. Certamente que não foram os meus pais, pelas razões que eu justifiquei há pouco tempo. Sim. Devo, se calhar, pensar que foram os meus amigos de infância, mas desde que eu me conheço como pessoa, professava a religião muçulmana. A religião muçulmana, ia à mesquita, praticava as orações, o jejum e outros mandamentos. E quando vinha a Maputo, fazia o mesmo, né? Nós nos mudamos para Maputo quando eu tinha 8 anos, porque
A minha mãe casou-se com o meu padrasto, nesse caso. Então nós passamos para Maputo, porque o meu padrasto vivia e vive cá em Maputo. Chegado esta nova família, o meu padrasto também não professava nenhuma religião, a minha mãe também não. Okay. Então eu era o golfinho, a gente diz qual é aquela palavra? A gente diz que a palavra está-me a fugir, mas era o Superman. E professava sozinho em casa. Na minha família era o único que acreditava em Deus, neste caso em Deus de acordo com os princípios da religião muçulmana. Sim. Ok. E então alguém convidou-lhe para participar de um culto na igreja, né? E veio. Isto é a igreja de celebração. E essa foi essa foi a primeira vez numa igreja cristã? Não. Na minha infância nós morávamos, os meus pais até hoje moram lá, muito próximo de uma igreja católica, a igreja católica, a paróquia de Santo Antônio. Então era normal, porque tanto no Maputo a percentagem inverteu. No Maputo, 70% a 80% das pessoas professam a religião católica ou cristã, nesse caso. Então, a maior parte dos meus amigos, se não todos, professavam a religião católica. Então, no tempo da Páscoa na véspera do 25 de dezembro, aquela missa do galo. Então, era em jeito de brincadeira, em jeito de passar tempo, era normal. Juntamente com os meus amigos ir lá brincar na igreja enquanto as pessoas mais crescidas atendiam ou participavam no culto. Então já tinha participado, mas sempre nesta forma de mais entreter e de fazer algumas brincadeiras com a infância. Ok. Então, nesse caso, qual foi o momento decisivo para se tornar cristão? Isto aconteceu muitos anos, muito mais tarde. Aconteceu muito mais tarde, aconteceu depois de me casar com a Vanusa. Nós tínhamos um pacto quando nós namorávamos, que tínhamos que depois, ao casarmos, tínhamos que ter um único Deus, uma única abordagem. Então eu tinha que mais cumprir porque em minha casa a gente aprendeu a cumprir com aquilo que a gente promete. Então foi mais num sentido de cumprir com um acordo no início, era mais nessa vertente. Então, quando é que converteu-se? Foi durante o cortejo ou já no casamento? Foi um ano, 2 anos depois de casar, porque quando a gente casou, era o momento de cumprir com esta promessa. Então foi difícil, foi complicado. Então, quando casaram na igreja ou aonde? Vanusa. Onde é que casaram-se? Casamos num palácio, um sítio de casamento, né? E tivemos as pessoas virem para lá e fazerem a cerimônia. Foi desse jeito. Ou seja, nós casamos, fizemos o casamento civil e o casamento religioso, aquilo que em Moçambique chama-se na família da Vanusa não houve essa coisa de lobolo. Eles não acreditam nisto de lobolo, mas houve uma cerimônia tradicional um dia antes da cerimônia civil, que terminou com um copo d'água. Interessante. Há algum cristão renascido na vossa família? Sim. Com o passar do tempo, a minha mãe, mesmo quando eu ainda
professava a religião muçulmana. Sim. A minha mãe converteu-se passou a exercer a religião cristã protestante. Isso, quando eu tinha os meus 13, 14 anos. Então a minha mãe, desde essa altura até agora, tem mantido de forma fervorosa, de forma intensa, a prática da religião cristã protestante. O meu irmão também é mais novo, com algumas oscilações típicas da idade dele. Típicas? Ok. Que idade é que ele tem? Ele está com 24 anos. Ok. Ele também professa religião cristã. Penso que alguns primos também. Sim. Ok. Interessante. E Vanusa? Do meu lado, as pessoas só iam para a igreja como uma tradição, posso dizer, às vezes, mas não são crentes. Mas tem o irmão Manuel. O Manuel, sim. O Manuel é um crente. É um crente. Sim. Ele acredita em Cristo, ele é um crente. Okay. O Manuel é um crente. Mas olhando para a família da minha mãe, a parte da minha mãe e do meu pai também posso dizer, o Manuel. E alguma prima e algumas pessoas de longe, mas sim. Então vocês casaram-se, um ano por aí, o Mano Ismael converteu-se. Que tipo de mudanças é que tiveram que fazer à volta das as crenças e no vosso lar, entre vocês os dois? Tiveram que fazer algumas grandes mudanças? Eu posso dizer que quando casamos, como ele dizia que era mudar para o cristianismo, era cumprindo aquilo que ele tinha prometido, porque na altura eu dizia que só podia casar com um cristão. Ok. E ele disse que sim, ele ia ser um cristão, ele ia mudar a religião e ia pertencer a Cristo. Então, assim, casamos. Desde o tempo que nós casamos, ele sempre foi para a igreja. Assim, quando conhecemos a Celebration, sempre fomos juntos para a igreja, todos os domingos ele ia para a igreja. Mas já tem essa parte onde ele está a dizer que já chegou um tempo onde ele já recebeu Cristo. Primeiro ele ia só para cumprir, mas depois recebeu Cristo. Uau! E que desafios é que enfrentam como um casal crente renascido? Porque para o Mano Ismael antes era muçulmano, agora está no cristianismo. Que tipo de desafios é que enfrenta como cristão? Dois tipos de desafios. Alguns, como eu disse no início, né? A prática da religião muçulmana era feita, era acompanhada muito com alguns amigos, né? Não tinha aquilo que temos a cobertura dos meus pais. Então tinha alguns amigos que tínhamos uma relação, aquela relação de crentes, de ligar para outro, não te vir à mesquita, ligar para outro, temos que ter jazbar. Então, com esses amigos, depois de ter me convertido, está a ser difícil manter relação com eles, porque pode criar uma situação de discussão e de animosidade, então eu tento evitar. Então esta é uma parte. A outra parte, eventualmente, é no meu trabalho, que tem acesso nos meus dados lá, tem essa informação de uma outra religião, então às vezes é complicado ter que explicar a alguns colegas e como eu não gosto muito gosto muito de falar muito então acho que essa parte deve ser a mais difícil. São esses dois tipos de desafios, mas pouco a pouco as coisas estão se acertando. Então provavelmente na hora do almoço alguém pode dizer, olha, vamos à oração, um muçulmano, não é? É isso que estava a dizer. Sim, no início. Tem que explicar. No início, mas ultimamente
isso já não tenha acontecido, porque algumas pessoas eu dei a entender da mudança, e penso que se calhar a informação já depois desceu em cascata. Então são esses tipos de desafios, mas tirando isso está tudo bem. Ok. Uma última pergunta, talvez será a última. Então, sente que existe um chamado para ministrar aos muçulmanos para eles se converterem ou não? Uma vez que o seu testemunho é este, né? Que teve esta jornada do Islã para o cristianismo. Eu penso que provavelmente a médio termo, porque, como eu expliquei, neste preciso momento é uma questão fraturante. É uma questão fraturante que depois pode criar, muitas das vezes já é preciso primeiro convencer a tal pessoa a criar um laço de amizade, para depois já ter esse tipo de abordagens, porque não devemos às vezes esquecer que a religião muçulmana pensa que também é uma religião monoteísta e uma religião que acredita num Deus vivo. Então, abordar a Cristo com pessoas crentes, devotas, pode criar uma situação de discussão e de conflito. Yeah. Mas com pessoas muçulmanas de uma fé média baixa, é mais fácil. Yeah. É mais fácil. Porque pessoas têm muita convicção. Yeah. Os que estão mais dentro torna-se um bocado complicado. Yeah. Sim. É uma situação fraturante, gente. Yeah. E são parte desses amigos que quer dizer, que tive que me afastar, porque seria uma coisa um pouco complicada. Mas no futuro acredito que tudo depois vai serenar, e porque eu estou a conhecer novas pessoas também. Com novas pessoas é mais fácil abordar sobre Cristo com novas pessoas, em comparação com os meus amigos ou ex-amigos ou pessoas mais próximas num período passado, né? Yeah. E eu acredito, pelo que estou a perceber, que nesta jornada provavelmente tem os seus fundamentos, são fundamentos. Os seus fundamentos cristãos são mais fortes do que os fundamentos que tinha quando era muçulmano. Os fundamentos da religião islã. Acho que está mais dentro do cristianismo do que quando estava no Islã. Talvez no Islã estava numa fase básica, porque disse que era meio jovem, talvez não estudava tanto assim. Mas agora tendo esta maturidade que tem, acho que tem a curiosidade de pesquisar mais, investigar mais sobre a religião, a sua fé. De forma global, sim. Estou mais... a palavra maduro parece que dá mais para frutas, né? Estou mais sólido. Sim. Em relação ao passado, quando professava a religião muçulmana, por causa da própria idade, a forma de ver as coisas, né? Mas não porque era um crente muçulmano médio baixo. Quer dizer, eu sempre, desde muito cedo, sempre levei as coisas muito a sério. Então, era um crente de média alta, devoto, mas comparando a situação de hoje, do passado, hoje estou mais sólido por causa desta maturidade que surge mesmo com a idade, com conhecimento, com experiência, com amizades, mas não que era displicente ou era uma pessoa que era desleixada, quer dizer, não. Yeah. Ok, percebi. Então vocês dois estão casados há quanto tempo?
Nós casamos em 2013. Vamos completar o 7º ano para o mês. Muito se Deus quiser. Obrigado. Obrigada. Deus quer. 7 anos, uau, fantástico. E estamos a namorar há 3, então são 10 anos. Ok. 10 anos é muito. Então, Deus tem sido bom e a Vanusa também tem sido muito boa. Para mim, 10 anos já é muito tempo. E vice-versa. E vice-versa. Espero que sim, né? Ok. Bom, eu não sei se vocês têm um último comentário a deixar aos nossos casais que estão a ouvir. Este programa tem a ver com encorajar as famílias, os casais, e talvez haja alguém que esteja a ouvir e espera ouvir um conselho vosso. Então, queria dar-vos espaço para dar um comentário. Por mim, é a persistência, segurar no Cristo. Cristo é a cabeça de tudo, Ele é o início, Ele é o fim. Então, não há nada que nós possamos fazer sem Ele. Então, Ele é que criou a família, Ele é que criou o lar. Então, Ele é que deve guiar o lar. Se nós tentarmos guiarmos sozinhos, acredito que não muitas das vezes, mas não dá certo. É por isso que acabamos se frustrando. Porque tentamos fazer coisas do nosso jeito, com a nossa capacidade, com as nossas limitações. Mas quando fazemos coisas com Cristo, nós descansamos, temos paz. Então, é só para dizer que o que é de Cristo pertence a Cristo. Então, se queremos que o nosso lar funcione, temos que entregar nas mãos de Cristo. Do meu lado era primeiro parabenizar por esta iniciativa. É difícil começar a falar, mas depois a pessoa depois acaba se libertando. Então é uma iniciativa muito boa que tenho certeza que beneficia muita gente. Então que continue com este trabalho maravilhoso. Isto para o diácono e para a diaconisa. No que respeita ao conselho, a Vanusa já disse tudo. Eu só queria acrescentar talvez a questão da oração. Não há nada que seja difícil depois da oração e de pedir a Deus e ter fé e conversar e estar sempre escutar, procurar conselhos que façam sentido, conselhos de pessoas que conhecem a Deus, não tentar se espalhar e acima de tudo trazer os problemas, se houverem, para Deus através da oração. A oração tem um poder muito grande. Eu tenho vivenciado isso. Sempre que tenho alguma dificuldade, eu costumo dizer que logo durmo cedo esse dia, logo muito cedo no dia seguinte, muito cedo, a oração, e tem sido uma solução de quase todos os problemas. Amém. Muito obrigado pelo vosso tempo e Deus vos abençoe. Agradecemos nós pela oportunidade. Muito obrigado.